gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Silvia Casari, sou professora de boneca de pano e hoje a gente vai aprender a fazer a Sininho. Isso mesmo, aquela parceira do Peter Pan. Olha só, as asinhas, o vestidinho dela sai, a asa tá grudada nos botões do vestido, então dá para tirar o vestido e colocar outra roupa e transformar a Sininho em outra personagem, tá? Então é uma aula bem detalhada, uma aula bem legal. Eu ensino passo a passo dela, da roupa, do cabelo, do sapatinho. Espero que vocês gostem dessa aula. Curte, comenta, compartilha e bora pra aula? Começar o corpo da Sininho, eu tô fazendo o corpo na malha. Então, por eu estar fazendo na malha, eu vou fazer um sanduíche com TNT, porque a malha ela estica muito e deforma. E a única coisa que eu quero que estica em relação ao corpo é a cabeça. Então, aqui ó, malha, eu risco a cabeça e não faço sanduíche com TNT, tá? Já o corpo, braço e perna, eu vou fazer o sanduíche porque eu não quero que eles fiquem muito grandes. Eu quero que eles fiquem do tamanho do molde. Então, aqui ó, TNT, malha, malha, TNT. Eu vou fazer o risco em cima do TNT, vou passar a costura no TNT, vou recortar, deixando meio centímetro de margem e vou respeitar as aberturas, tá? Vou recortar, vou desvirar e vou encher. Porém, as pernas já cheias, antes de encher o corpo, eu vou encaixar as pernas aqui no corpo, tá bom? E aí, depois eu costuro essas pernas encaixadas e encho o corpo, tá? A cabeça. A cabeça, ó, aqui é o molde da cabeça, tá? Então, aqui na lateral vão ter duas marcações. Nessa marcação aqui, você vai começar a costura aqui, vai descer até aqui, retrocesso, retrocesso. Vai vir pra cá e vai terminar aqui, retrocesso, retrocesso. Aqui em cima não vai passar costura. Eu vou recortar em cima do risco que eu fiz, ó. Recortando em cima do risco. Ok? E depois aqui eu recorto com meio centímetro de margem, tá? Ó. Igual o restante do corpo, deixo esse meio centímetro aqui. Ó, recorto com meio centímetro. Ok? Essa parte aqui, ó, é uma outra parte do molde, tá? Que ela vai em cima dessa cabeça, da onde a gente deixou aberta. Aqui a gente não deixou essa parte sem costurar. A gente vai abrir ela assim, dessa forma. Vai pegar essa parte aqui e vai encaixar aqui. Ó, dessa forma. Vou encaixar. Aonde uma pontinha começa aqui e vai terminar na outra pontinha aqui. Se precisar, vai dar uma esticadinha, ela é malha, ela estica. E aí, eu vou passar a costura em toda a volta. Em toda a volta, tá? Feito isso, desviro e encho. Dessa forma, ela vai ficar uma cabeça 3D. Vai ficar uma cabeça grande. E é isso que a gente quer, uma cabeça grande, tá bom? Por isso, não se coloca o TNT aqui nesse momento, né? Na cabeça. Porque se eu colocasse o TNT aqui, ela ia ficar uma cabeça pequenininha, ela não ia crescer. E eu quero que ela cresça. A cabeça tem que crescer, o resto do corpo não, tá bom? Bora lá fazer essa parte? Um detalhe aqui no braço.
Os braços, eu vou pôr ele espelhado, um de frente pro outro. Eu vou costurar ele inteirinho. O braço não tem abertura, eu não deixo abertura na costura, eu costuro ele inteirinho. E a abertura eu vou fazer aqui, ó. E aqui. É importante deixar o braço espelhado, tá? Porque quando você desvirar, ele vai encaixar certinho, tá bom? Fazendo dessa forma, costurando ele todo, sem deixar abertura, fazendo a abertura aqui por dentro, a gente vai conseguir deixar o bracinho articulado, igual a cabeça que também vai ficar articulada. Para desvirar as peças, eu gosto de usar o vira-boneca, tá? Então, aqui, ó, eu coloco na perna o vira-boneca e faço assim. Ele é bem prático, ajuda muito esse vira-boneca aqui, tá? Ó, o pezinho dela, ele é pra cima, então tem que cuidar aqui em relação a isso aqui, tá? O pezinho é pra cima. Se você não tem o vira-boneca, quando não tinha o vira-boneca, eu tenho hashi, aí eu colocava assim um hashi duplo aqui e tentava pegar ele por aqui, ó. Pegava ele por aqui, punha agora ele pro lado de fora e ia fazendo assim, até chegar lá em cima, né? Então, é muito prático o vira-boneca, ajuda muito. E ele tem 3 tamanhos. Ele tem o tamanho grande, ele tem o tamanho médio, que é esse que aqui que eu tô usando, é o médio. E tem o bem fininho, o bem pequenininho, que é para as bonecas Tilda, com aquelas bonecas bem fininhas, de vira bem fininha. Que aquelas lá, misericórdia para desvirar, né? São lindas aquelas bonecas, mas para fazer elas são bem trabalhosas, né? Principalmente para desvirar. Ó, aqui, com a ajuda aqui do alfinete, eu vou fazer o biquinho da perna, tá? Então, ó, é assim. Ó, o braço. Então, aqui eu vou separar TNT com uma malha e aqui TNT com outra malha. Deixo bem separado pra gente não correr o risco de cortar as 2 malhas, que aí perde a peça, tá? Eu só vou cortar um TNT e uma malha, ó. Um TNT e uma malha. Aqui, ó, os 3 tamanhos do vira-boneca, tá? O grande, o médio e o fininho, o pequeno. Aqui no braço, eu vou usar esse médio. Vou pôr ele aqui. E cada um tem o seu desvirador aí. O seu pauzinho de virar. Ó. Principalmente esses daqui mais pequenos, que nem o braço, que tem o TNT. O vira-boneca ajuda muito, ó. Já desvirei, tá? Gente, dá pra desvirar sem ele. Por muitos anos eu não tive. Acho que faz... As últimas 2 megas aí que eu fui é que eu comprei. Não nessa agora, na anterior. Ou seja, faz 10 anos que eu faço boneca, né? Então, assim, tem coisa que a gente demora muito, que eu poderia ter comprado antes, porque é bem mais rápido, salva a gente. Mas, né, cabeça não pensa. Ó, então eu separei de novo a malha com TNT, cortando, ó, esse lado não tá cortado, só tá esse lado cortado. Vou pôr o vira-boneca aqui dentro. Ó, coloquei o vira-boneca aqui. Com o auxílio, eu subo ele.
Gente, é muito rápido. Ó. E a gente desvira aqui. Tá? Ó. Então, aqui, todas as peças desviradas, cabeça costurada. Eu vou agora fazer o enchimento das peças, tá? Sendo que primeiro eu vou encher as pernas, vou costurar elas aqui no corpo e depois eu faço o enchimento do corpo, ok? Ó, então as pernas já tá pronta. Veja que a perna dela faz essa curva aqui, tá? Então, como que eu vou colocar no corpo, ó? O corpo, ele tá assim, certo? Eu vou dobrar meio centímetro pra dentro. Ó, dobrei meio centímetro. Dou uma vincada aqui e vou colocar a perna, a risca da costura, aqui, aparecendo aqui pra fora, ó. Colocar aqui. Ou seja, o bico é pra cima do pezinho dela, tá? Ó. E vou colocar esse aqui. Ó. Vai ficar assim. E veja que aqui eu não enchi até aqui, ó. Eu deixei 2 dedos, tá? Deixei 2 dedos sem enchimento, para poder encaixar aqui dentro e ele ter movimento. Aí, eu cuido para as 2 perninhas aqui ficarem, né, na mesma altura e vou passar uma costura aqui, ok? E vou fazer o enchimento do corpo pela abertura que tá no molde, tá bom? Então, é isso, a colocação das pernas, ó. Bom, agora, depois de tudo cheio, né, aqui eu fiz ponto, fechei com agulha e a gente vai fazer a cabeça, tá? Então, a cabeça é uma cabeça articulada, tá? Então, a gente vai vir, ó, aqui no final do pescoço, vou passar o fio encerado. Aqui. Vou deixar as 2 pontas, vou pegar 2 pontas dele aqui. Vou cortar e vou colocar as 2 pontas do fio encerado na minha agulha. Eu tô usando aquela agulha grande de boneca, daquele conjunto que vem 3 agulhas, eu tô usando a do meio, nem a fininha e nem a muito grossa, tá? Aí, aqui, ó, eu vou, ó, deixei aqui um espaço do enchimento, né, ó, onde cabe meu dedo. E vou colocar a agulha aqui no meio e vou sair com a agulha aqui, ó, no meio da cabeça, tá? E vou subir, vou puxar os 2 fios pra fora e vou colocar o pescocinho, ó, tá? E vou prender aqui em cima com um botão. Não precisa ser um botão muito grande, mas também não muito pequeno. Ó. Um botão, peguei um botão transparente. Pode pegar de qualquer cor, porque o cabelo vai cobrir. E vou colocar o fio encerado aqui nesse botão. Esse botão tem 2 furos, mas pode ser o de 4 também, não tem problema. Vou dar o primeiro
como se fosse fazer um laço. E pode afundar bem, tá? Afunda, que aqui, ó, vai ficar fundo mesmo, tá? Que é pra segurar. E aí, a gente vai dar nó. Veja que eu até deixei uma sobra grande aqui de fio encerado, principalmente quando a gente puxa, ele sobe mais. Mas é melhor pra trabalhar do que deixar ele muito curtinho, aí você não consegue dar um nó, aí ele escapa. É um auê, tá? Dá 3 nós, corta, ó, e ficou assim, tá? É pra cá, assim. Essa é a frente dela, ó, e a cabeça mexe. Você pode fazer depois os olhos no lado que você achar que ficou mais legal. Agora, pra fazer... Eu ainda não vou pôr os braços, tá? Porque como ela usa um vestido, tomara que caia, eu primeiro vou trabalhar o vestido, ver direitinho, pra depois eu pôr o braço, tá bom? O vestido, vamos lá. Bom, pra gente fazer o vestido, ele tem duas partes. Essa aqui é a parte de cima do corpo e aqui é a parte da saia, tá? Essa parte da... Então, vamos lá. Eu vou usar o tecido Véu Boa, em 2 tons de verde, verde claro e o verde escuro. O top, a parte de cima, eu vou colocar no verde claro. Então, eu vou colocar o tecido assim na dobra. Vou pôr o molde aqui na dobra. Vou riscar, que ele faz uma curva. E vou riscar aqui o final. Então, o top é isso aqui. Vou riscar aqui. Eu vou cortar, né? E vou cortar aqui. Ó, essa aqui é a parte de cima do vestidinho dela. A parte de baixo, eu vou usar 2 tons de verde, o verde claro e o verde escuro. Eu vou cortar 4 vezes no verde claro e 4 vezes no verde escuro. Fazer um fuxico em todos eles, sem tirar da linha, tá? Então, vou começar aqui, vou intercalando um verde claro, um verde escuro, um verde claro, um verde escuro. E vou intercalando a saia. E vou aqui, ó, nessa parte de cima, fazer um fuxico. Fazer um franzido, na verdade, né? A gente fala fuxico, mas é fazer um franzido, ó. Fiz o primeiro. Ó. Então, coloquei todos aqui na sainha dela. Tá? Não dei arremate, porque eu vou colocar essa saia aqui dentro, tá? Nessa parte reta aqui da parte de cima, eu vou colocar a saia. Então, eu não dei acabamento aqui, porque a saia, ela vai abrir um pouco, né? Eu vou pegar essa parte, vou pôr aqui em cima e vou passar uma costura reta aqui em cima. Agora, a gente vai passar uma costura reta aqui em cima e depois eu passo um zigue-zague também pra dar acabamento, tá? E vai ficar assim, ó. Já fiz, ele vai ficar assim, ó. Então, aqui atrás eu passei a costura reta e já passei o zigue-zague, tá? Ó, então, ele tá nessa forma aqui. Ó. Aqui atrás, eu vou pôr botão de tic-tac. Vou pôr o botãozinho tic-tac aqui atrás.
E vai ficar assim. Pra gente tá fazendo a bermuda, aqui tá o molde, ó. No molde, aqui vai estar escrito dobra, tá? Então, eu vou pegar o tecido, assim, na dobra, vou colocar o molde em cima e vou cortar, tá? Recorto. No molde vai estar escrito cintura e perna, tem diferença aqui. A parte que é da cintura, ela é maior do que a parte que é da perna, tá? Depois que eu cortei, vou colocar os dois tecidos junto. Tô usando aqui tricoline. Eu vou fazer uma costura nos dois cavalos. Começar aqui com retrocesso e venho até aqui com retrocesso. E nesse cavalo a mesma coisa e desço aqui. Depois que eu fiz os dois cavalos, eu vou fazer uma barra, tá? Ó, aqui tá as perninhas. Então, eu vou fazer uma barra aqui de meio centímetro, viro e faço uma barra. Depois que eu fiz essa barra, eu vou colocar um elástico bem fininho nessa perna e na outra perna. Quando eu colocar o elástico, ele vai ficar assim, ó, nesse formato. Ó, o elástico. Tá, ó, então ele tava aqui assim, certo, ó. Coloquei o elástico, ficou assim. E agora, o que que eu vou fazer? Ela tá assim. Aqui é mais fácil pra vocês verem, tá? Coloquei os elásticos, eu vou abrir ela nesse formato aqui, ó. Eu vou pôr os cavalos daquela costura que a gente fez no meio, tá? E ele vai ficar assim, ó. E eu vou passar uma costura aqui, dessa ponta até essa ponta, porque aí ele vai formar já a calça. Só que com o elástico, tá? Então, ó. Vou juntar ponta com ponta de uma perna, vou juntar os cavalos e vou juntar a outra perna, ponta com ponta. E vou passar uma costura aqui, tá? Que ela vai ficar assim, ó. Ó, aqui tá a bermudinha, ó, tá? Esse passo a passo é para qualquer tamanho de bermuda, tá bom? Depois que eu fiz isso, eu vou colocar ela pro lado do direito, a bermuda, e vou dobrar aqui, vou fazer uma barra de meio centímetro. Vou fazer a barra, que tá aqui, ó, já fiz a barra. E agora também eu vou aplicar o elástico aqui. O mesmo elástico que eu apliquei na perna, eu vou aplicar na cintura, é um elástico bem fininho, ó. E tá aqui a nossa bermudinha pronta, tá bom? Então, lembrando, esse passo a passo é para qualquer tamanho de bermuda. Você vai fazer uma boneca grande, uma boneca pequena, vai fazer essas daqui pequenininha que a gente tá fazendo, é o mesmo passo a passo, tá bom? Vamos colocar o bracinho dela, tá? O bracinho... Aqui no molde, vocês vão perceber que quando enche, vai formar dois ombrinhos aqui. É bem aqui em cima que a gente vai colocar. Então, é da mesma forma que a gente fez ali a cabeça, só que põe o fio encerado na agulha grande, vem pra esse lado aqui e já encaixa o bracinho. Encaixou o bracinho. Tira o fio, eu vou colocar um botão bem pequenininho. É um botãozinho pequeno de 4 furos, porém, eu só vou pôr o fio encerado em 2 furos, tá? Aqui o fio. Passei o fio nos 2 furos. Ponho o fio na agulha. E volto com o fio pro outro lado.
Coloco o fio aqui no braço. Ah, o fio não, a agulha, né? Ponho a agulha aqui. Puxo até o fio sair. Saiu. Eu dou uma diminuída aqui nesse fio. Corto. Corto. Coloco a agulha aqui por dentro. Saio na altura do outro fio, coloco o fio encerado aqui. E tiro o fio. Aí, agora eu coloco o botãozinho nessas duas pontas aqui de fio. Por que que eu gosto de usar o fio encerado? Porque ele não vai escorregar, é muito melhor do que trabalhar com a linha na hora de fazer isso aqui, ó. Aí você aperta bem, ó, pode apertar. E dá um nozinho. 1, 2, né? E aqui, o que que eu gosto de fazer? Antes de cortar, eu entro com ele dentro do botão. Prontinho. Agora, a gente vai pegar o vestido, ver se deu certo. Passa aqui por baixo, né, do bracinho. E pronto. Ó. Eu ainda não coloquei o tic-tac, vou fazer as marcações aqui para ver direitinho aonde que eu vou pôr esse tic-tac. Um botão. Eu vou pôr 3 botões. Vou pôr um aqui em cima, um aqui no meio e um aqui embaixo. Marco já a posição do de cima e do de baixo, tá? E agora eu coloco o botãozinho. Ó, esse aqui é o sapatinho dela, tá? Aqui é o molde, então eu vou riscar no tecido duplo, risco e costuro em cima do risco, tá? Desviro e coloco o sapatinho aqui. Sapatinho dela, e depois aqui a gente vai fazer o pompom, tá? Pra fazer o pompom, vou pegar 2 dedos e vou dar 30 voltas. Dei 30 voltas, corto. Tiro do dedo com cuidado. Pego aqui um pedaço duplo, ó. E ponho aqui no meio, bem no meio, com cuidado para não desmanchar as voltas. E dou a primeira laçada.
bem forte. E aí, eu dou nó. Ó, seguro aqui nesse fio e corto as voltinhas. Todas as voltinhas, dos dois lados. Ó, dou uma batidinha. E agora, eu vou acertando. Ele ficou bem disforme, né? Aí, eu vou podando aqui pra dar forma pra ele. Ó. Deixar eles do mesmo tamanho. Aí, eu corto a voltinha que eu fiz, tá? E com a cola quente, a gente vai pôr bem aqui na ponta do sapatinho dela, tá? Então, vamos fazer a asa. Aqui tá o molde da asa, tá? Aqui tá o molde da asa. Eu vou cortar, vou riscar num EVA branco e vou cortar 2 vezes, tá? Aqui, essa parte que tá vazada, eu vou cortar também do EVA, tá? Então, vai ficar 2 partes de EVA dessa forma aqui. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedacinho de tule que eu tenho, ó, aqui o tule, e vou colar numa das partes do EVA. Vou colar o tule aqui. Vou colar o outro tule aqui, dos dois lados. Depois que eu colei o tule, eu vou passar a cola de EVA em toda a volta e vou colar o outro EVA em cima, tá? E aí, vai ficar assim a asa. Vai colocar a asa dela, vai colar em cima dos botões aqui. Eu vou pôr cola quente em cima desses botões e vou colocar o meio da asa em cima dessa cola quente aqui, tá? E aí, ela vai ficar assim. Não é muito cola quente, eu vou pôr a cola quente em cima do botão tic-tac, tá? Vou colocar assim. Só, aí depois que a gente colou aqui, tem um detalhe na asa da Sininho. Ela fica com a asa assim, ela não fica com a asa aberta assim. A asa dela é assim. E aí, então, depois de colado, a gente vai passar cola aqui no meio da asa para que ela fique assim, tá bom? Então, vamos lá colar a asinha. Olha lá, então, eu vou pôr cola quente aqui em cima do botão. Ó, então, colou aqui em cima do botão. Aí, essa parte e essa aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pôr um pingo de cola aqui nesse meio, bem no meio aqui da asa, pra grudar só esse meio.
uma bolinha só que eu coloquei aqui de cola. Ó. E ficou assim. Ó, ela na lateral. Tá? Agora, a gente vai fazer o cabelinho dela. Aqui colei os pompons também. Pra gente tá fazendo o cabelinho dela, eu vou medir a volta toda da cabeça dela. Ó, tá dando 35. E vou medir daqui até aqui embaixo, tá dando 15. Então, 35 mais 15 é 50. 50 centímetros tem a circunferência da cabeça dela. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar uma fita crepe no tamanho de 50 centímetros. R$ 23 centímetros na régua. E vou dar várias voltas. E vou dar várias voltas. Nesse tamanho de 23 centímetros. Isso aqui. E vou cortar só um lado. Tô cortando, tá? Ó. Só um lado. Então, se eu fiz com 23, ela tá com 46 centímetros, a lã, tá? O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar assim, ó, 4 fios, 4, 5, vou achar o meio dele. E vou pôr no meio, o meio que eu achei, eu vou pôr no meio da fita. Assim. Ó. 4 fios. Vou achar o meio. Aqui. Esse meio que eu achei, eu vou pôr no meio da fita. E vou fazer isso nos 50 centímetros de fita crepe. Eu fiz na faixa toda, na fita crepe toda, que é 50 centímetros. E passei uma costura da mesma cor da lã, bem aqui no meio, tá? E agora eu vou retirar a fita crepe pra colar na cabecinha dela. Mas antes, a sininho, né? Ela tem uma franja, então a gente vai fazer a franja dela. De 12 centímetros aqui na régua, tá? Então, aqui eu dei 50 voltas. Vou pegar um pedaço da lã e vou amarrar ela toda aqui, ó. Vou amarrar os dois lados da franja aqui. Segurei, ó. Ficou assim, tá?
Então, essa parte aqui é a parte da frente, e aqui é que eu vou colar. Ó. Ó, então aqui a gente vai passar cola. Aqui onde tá o botão. Pra colar essa franja aqui, tá? Ó, eu coloquei cola lá e coloquei a franjinha. Percebe que eu não cortei a parte da franja aqui. Eu deixei ela tipo enrolada mesmo, ó. Eu não cortei, tá? Deixei assim. Porque a franja dela é uma franja volumosa. Então, eu acho que assim vai ficar legal. A não ser que depois a gente precise cortar mais, não sei. Vamos ver. Mas num primeiro momento eu vou deixar assim, tá? Depois a gente vê. Ó, então já cortei a franja. Agora eu vou tirar a fita crepe. Vou tirar a fita crepe, ó. Ó, então tirei toda a fita crepe. Como que vai funcionar a colagem? Com a caneta fantasminha, eu vou fazer uma marcação aqui, aonde vai passar, onde eu vou colar a lã, tá? Ó. Aí, eu vou passar a cola em cima. Como é cola quente, já vai apagar a caneta fantasminha. Ó, aí eu venho desse lado aqui, na mesma direção. Então, fica mais fácil quando eu passo a caneta fantasminha, porque vai me dando uma direção, né? Então, aqui, ó, como que eu vou fazer? Eu vou pegar nessa posição aqui, ó. Aqui onde, nesse meu dedo aqui, vai estar a linha que eu passei. Tá vendo? Então, tem um lado pra cá e um lado pra cá. Eu tô exatamente em cima da linha que eu passei na máquina. Ó. Então, o que que eu vou fazer? Vou começar aqui por baixo. E vou passar um fio de cola em cima da risca que eu fiz com a fantasminha. E vou colar essa linha em cima, tá? Ó, então, aqui. Vou passando a cola aos poucos. Ó. Vou colando a linha que eu passei. Tá? A linha, eu tô segurando ela no meu dedo. Então, eu venho pondo a cola em cima da caneta fantasminha. E tô colando, ó. Aqui tá a linha, ó.
E eu tô com o meu dedo aqui atrás. Agora, eu vou passar em cima da franja. Um pouco mais pra trás, né? Volto pra cá. Aqui eu vou cortar a linha. Ó. Porque agora eu vou pôr aqui nessa parte daqui. Vou começar daqui de baixo. É bem no meio da cabeça. Vou passar um risco de cola quente. Como nós medimos, deu certinho, nem sobra nem falta. Exatamente a medida, tá? Por isso é importante medir bem, certinho, porque vai dar... Ó. Então, ó, agora ela tá assim, certo? Esquisitona, né? O que que a gente vai fazer? Ó, a sininho tem um coque, certo? Então, eu vou por ela assim, ó. Cuidado com a asa. Eu acho que a asa a gente poderia até ter posto depois, né? Ia ser mais fácil pra mexer aqui com o cabelo. Mas tá tudo bem. Vai dar também, não tem problema. O dela, ó, com a mão mesmo, tá? Pondo aqui, ó. Ó, o rosto tá pra cima, a franja tá aqui e eu tô trazendo tudo pra cá. Eu vou fazer um rabo de cavalo. Aqui, ó. Duplo um fio. Ó, a jada. Pronto. Agora, ó, ficou esse rabão aqui, certo? Vou fazer uma outra aqui. A gente faz mais de uma, então. Acho que vai ficar mais fácil. Agora eu faço mais uma aqui.
mais outra aqui na ponta. Outra aqui na ponta. Aqui eu vou dar uma cortada. E vamos... Acho que eu vou amarrar aqui mais um pouquinho aqui em cima também. Olha, então quantas amarrações a gente fez? 1, 2, 3, 4, 5 amarrações, tá? Desce. E desce. Ah, ficou bom. Então, agora, o que que a gente faz? Cola quente aqui dentro. Ó. E fica segurando. Então, a gente passa a cola aqui. É uma forma de dar um acabamento aqui, né? Ó, pega, tira. E põe aqui. A volta toda, tá? Esses rebeldes a gente pode tirar. E aí, eu ponho o pomponzinho ou não? Será que vai ficar bom? Ou eu ponho um lacinho? Eu vou pôr o pompom. Ó, pus o pompom. Acho que eu vou fazer outro pra pôr aqui do lado. Fica 2 pompom aqui, ó. Vai ficar legal? Vou pôr um laço. Vou procurar um laço, vou pôr um laço. Acho que vai ficar... Pra fazer agora o rostinho dela, aqui eu coloquei um laço e um lacinho. Um laço grande, branco, e um lacinho pequeno verde. Bom, eu vou fazer ela com meia boca, porque eu acho que a Sininho, ela é, assim, sapequinha e tal, né? Então, eu vou fazer ela com meia boca, com a caneta Fantasminha, tá? Aqui. Aqui, ó, é o meio. Então, aqui eu vou subir e vou fazer o narizinho dela. A gente, desse ponto aqui da boca, eu vou subir e vou fazer uma marcação que vai ser o olho. Se a gente imaginar que se ela tivesse com o sorriso inteiro ia estar aqui,
Daqui eu subo e faço o outro olho. Então, eu fiz aqui a marcação do olho. O olho dela eu vou fazer em formato de uma gota. Então, aqui em cima eu vou fazer um bico e vou descer aqui redondo e vou subir aqui. Do mesmo jeito aqui. Ó. Daqui a gente já sai os cílios. E a sobrancelha. Fiz tudo com a caneta fantasminha, tá? Ó, então ela vai ficar assim. Agora, com a Micron preta, a gente passa por cima. A sobrancelha. Tá? Antes da gente passar a tinta de pintar dentro dos olhos, eu vou passar o blush, pra gente não ter perigo de tá borrando, tá? Então, eu tô com um pincel de cerdas dura, bem dura. Ó, eu vou fazer o pinta-bolinha número 5. Vou pôr um aqui. E um aqui. Vou pôr um aqui. E um aqui. Certo? Aqui tá a nossa sininho com a sua asa linda. É a minha sininho. Espero que vocês tenham gostado.
Curte, comenta, deixa um comentário, deixa se tiver dúvida, deixa alguma dúvida aí nos comentários. Eu mesma respondo, tá bom? E o molde vai estar disponível para venda, tá? Eu tenho eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link do meu WhatsApp. É só entrar por esse link, me chamar, quem tiver interesse em adquirir o molde da Sininho, tá bom? É uma boneca gostosa de fazer, bem detalhada, né? Tem bastante detalhe, principalmente aqui na asa. Mas, no fundo, nada difícil de fazer, tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui pra mim falando se vocês gostaram, o que vocês acharam dessa aula. E beijinhos. Até a próxima aula.